Oi, professor, tudo bem? Então, demorou, mas eu fiz o meu vídeo. O que aconteceu? Deu vários problemas na compra do livro, mas eu tive que comprar digital, ó. Eu tive que comprar ele por e-book do Kindle. E eu amei, porque eu adoro o e-book no Kindle, mas eu não fiquei tão feliz assim, porque eu queria ter comprado ele físico. E deu muito ruim, só comigo que deu ruim pra comprar esse livro físico. Mas aqui, ó, eu consegui no Kindle. E é o volume 1. Mas eu amei. Eu amei por causa da trajetória da Escola Nova. A Escola Nova na Itália até então, onde o Reggio Emílio aborda sua nova trajetória e o Lore Malaguzzi, se eu não me engano é Lore Malaguzzi, ele consegue trazer esse trabalho à tona, tornar esse trabalho público em 63, se eu não me engano. Mas eu me apaixonei então, ao estudar o livro, eu entendi que a gente também não aborda só a linguagem simbólica, mas sim toda uma questão de registro, atividades, de documentos, organizações do ambiente escolar, relação em pai, família, professor, aluno, onde o modelo de escola nova, onde Reggio Emílio aborda, ela vai muito além disso, ela vai do escutar da criança, ela deixa de ser um regime, como que eu posso dizer, onde o catolicismo, no caso, empregava, era um sistema muito religioso, e ela dá uma quebrada essa abordagem dessa escola nova. E o mais interessante é que foi onde tudo começou, depois da tinha a proposta, mas depois da Segunda Guerra Mundial, após 6 dias, começou a construção dessa escola nova, onde esse modelo tinha prioridades, onde era o aluno, a família, principalmente, e o professor. Ela deixa de ser duas para passar a ser três, porque até então, nas questões ritualísticas, ou seja, antigamente, as escolas eram muito ritualísticas, e é ali que a Igreja Católica ela começa a perder um pouco do seu monopólio na educação. Por quê? Porque antes era o professor, o padre que era escutado. A nova escola, ela traz o quê? Ela aborda que a criança seja escutada. Onde uma abordagem tivesse que os pais queriam que seus filhos fossem respeitados e muito bem acolhidos na escola. As mães queriam também se sentir bem dentro da escola. Aquela opção não, aquele meio de abordar o acolhimento, aquele aconchego, uma relação entre família, pais e alunos começasse a existir, que a criança seja escutada e que a família também e venha trazer assim a família para a escola, sabe? Um local de segurança. Vamos compreender como se for, eu compreendi como se fosse isso. E também muito importante que eu achei que ali a preocupação desse novo modelo também era a exploração das crianças, mas não como preocupação em si, mas a preocupação de a exploração do interesse das crianças de educação infantil, sabe? Aquele interesse pelo explorar da criança acaba sendo uma quebra de que antes a criança não era escutada, antes a criança não podia ver, esse explorar era muito sagaz para aquela tal época. Então, existe nesse modelo novo que o explorar ele vai ser muito importante para a criança. Então é importante ressaltar também que Lores ele entra nessa situação, logo ele se voluntaria há 7 anos nessa educação, porque esse modelo, uma das suas principais finalidades mesmo era quebrar aquela educação ritualística da época e trazer mesmo esse modelo novo. E Lores se interessa e fica curioso por isso e chama muito sua atenção. Até então, vamos vendo mais para frente que foi Lores, apesar de Reggio Emílio abordar isso tudo, foi Lores que trouxe à tona. Como assim? Ele que trouxe para o público isso, esse modelo. Por quê? Por quê? Porque logo esse modelo teria até então, provavelmente, que se fosse só pela abordagem, não estaria até então em outros lugares. Mas de acordo com
Lores, ele conseguiu trazer isso à tona, publicar isso em 63, a partir de 63. Então, teve uma nova resistência. Como assim? Começou a ser publicado, como as coisas começaram a funcionar, houve um processo e começou a existir as resistências. Por quê? Porque a igreja ela acaba perdendo o seu monopólio na educação. E o que acontece? Acontece que acaba tendo atritos ali, mas tudo eles conseguiram resolver de acordo ali com o que dava, pelo fato, né? E quando se fala de Régio Emílio, não estamos falando de escolas experimentais, mas sim de escolas públicas de uma cidade da Itália. Então, esse novo meio de educação, eu vou chamar como meio, ele acaba sendo atualizado e ele não quer ser chamado como método. Por quê? Porque o método logo tem a ideia tradicionalista de que existe um regime de educação e que tem que ser seguido aquilo, mas não é isso que a abordagem quer. A abordagem quer trazer pesquisas, a abordagem quer trazer novos meios e ir atualizando, diferente do método, pois nos novos meios a gente vai buscando dentro da própria escola pesquisas que a gente mesmo consegue contribuir para a próxima atualização de novas abordagens e na educação infantil. E a Reggio Emilia não. A Reggio Emilia ela vai se adaptando e vai buscando novas ideias, novas maneiras de trabalhar a educação e a escola em si. Por isso que é chamado de abordagem. E é muito importante ressaltar que no Brasil a nossa educação infantil ela começa a partir do 0 a 5 anos. E na Itália, pelo menos pelo que eu entendi, o período que o livro foi escrito era do 0 a 6 anos. Então, vamos lembrar que são culturas e povos diferentes, logo, essas adaptações de ensino eram ou é de lá. Então, a gente teria que olhar o livro como um todo, em várias fórmulas e vários ângulos, para que nós tornasse isso realidade. No caso, ao nosso sistema, de acordo com a nossa cultura e nossos hábitos, entre outros. Então, é normal que aqui no Brasil a gente entre nas escolas, as escolas geralmente serem pequenas, e bastante criança, e bastante cores. Por quê? Porque essas cores, esse meio de organização, ele é pensado nas crianças e a abordagem de Reggio Emílio não, ela aborda não só os alunos, mas sim a família e os professores. Então é normal que na abordagem nas escolas de lá, da Itália, você encontra um ambiente mais menos colorido, encontre abajus. É normal que, tipo, é uma modificação inteira na tabela de cores, é uma cor mais sólida, vamos se dizer, é uma cor que traz mais harmonia, aconchego. Não que o colorido não traga esse aconchego, mas é que a maneira de acolhimento apropriada das próprias escolas de lá. São escolas mais espaçosas. A escola vai utilizar provocação de oportunidades e descoberta. Eu contribuo pela aprendizagem. É a mesma ideia, é o mesmo conceito, mas eles acabam reformulando para facilitar, pensando num todo em geral. Aqui as escolas já são pequenas, são bem coloridas, porque a intenção da organização é vista direcionada ao aluno. Então, é bom a gente assimilar e fazer uma reflexão de que o parâmetro de escola de Reggio Emílio, a abordagem de Reggio Emílio para a nossa realidade, ela funciona totalmente diferente, porque são culturas e lugares diferentes e maneiras de abordagem diferentes, onde o foco é o aluno, e ali não é mais só um aluno, são 3 protagonistas. O que acaba acontecendo? O papel do professor na visão do Piaget não vai ser tão conceituado, mas sim vai ter algumas ideias ali que provavelmente eles vão ser muito sinceros em dizer que aprova e não aprova, mas provavelmente o Vygotsky ele vai estar trazendo ele em pauta, porque ele acaba tendo umas ideias super parecidas com essa nova abordagem de escola. E nessa questão tem 2 conceitos que são super importantes, que é a interação, que é a interação com outras pessoas, e é uma ideia do Vygotsky, e eles também vão dar muita importância para a
comunicação. É importante saber que a escola acaba tendo a ideia da relação do diálogo do Piaget e a do Vygotsky, mas ela acaba consecutivamente usando a ideia do Vygotsky, que não é uma comunicação única, não é só escrita nem oral, ela acaba se expandindo. Bom, eu gostaria muito de continuar, porque eu me apaixonei, mas o tempo não me permite. Então, é bom trazer e ressaltar essa abordagem e essa reflexão desse novo modelo de escola do Régio Emílio, essa abordagem de escola do Régio Emílio, e trazendo um pouco para a nossa atualidade. Então, vale ressaltar que eu separei uma parte aqui que a escola acaba tomando, sim, a ideia do Vygotsky sobre o diálogo, trazendo a ação conjunta e da construção do conhecimento pela criança, uma vez que a descoberta intelectual é supostamente um processo essencial social do professor, auxilia mesmo quando as crianças menores aprendem a ouvir os outros, a levar em consideração seus objetivos e ideias e a se comunicar com sucesso. Então, eu espero ter conseguido trazer essa relação e alguns pontos dessas abordagem e eu espero não ter passado do tempo. Então, eu agradeço, muito obrigada. E foi uma ótima leitura. E voltando a dizer, desculpa mesmo pela demora. Mas eu gostei, eu gosto de ler virtualmente. Então, eu acredito que tudo tem um motivo. E se eu não conseguir, porque seria melhor assim pra mim. E eu tô gostando muito e eu ainda tô lendo. Mas eu gostei muito de ter essa troca de realidade, sabe? Porque isso faz a gente pensar um pouco mais que esses três protagonistas lá é uma ideia de acolhimento e segurança que eu acho que trazendo à tona ficaria trazendo para nossa realidade aqui no Brasil. Eu sei que muitas escolas não teriam essa estrutura, mas eu gostei e achei muito legal essa ideia muito legal a ideia da abordagem do Régio Emílio até então, porque traz um acolhimento muito especial da família. E, claro, a gente não teria toda essa estrutura, muitas escolas do Brasil, por a questão de ser pequena. Mas quem sabe se organizasse os espaços não fosse algo mais aconchegante, sabe? Que trouxesse mais aquele aspecto familiar, que trouxesse mais aquela segurança, né? Mas eu vejo que muito modelos de escolas tem um pouco desse aconchego. A ideia é que tenha. Então, onde o foco poderia ser um pouco desviado do aluno em si, para a família também, não só falado, mas em prática, sabe? E o conceito de ouvir a criança eu achei